cumprimentar os nossos irmãos internautas, você que sempre nos acompanha através da internet, pelo site adefeuropa.com, ou quem sabe pela Rede Semear no YouTube, ou pelo Facebook oficial ADEF Europa, ou quem sabe também pelo Instagram, ou pelo Spotify. Você que está sempre nos acompanhando pela internet, Deus abençoe a sua vida de forma toda especial. Hoje nós iremos adentrar na nossa lição, a nossa primeira lição, onde nós iremos estudar o livro de Levítico. Hoje, a primeira aula, nós iremos falar sobre Levítico, adoração e serviço ao Senhor. É o tema da nossa lição. Antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui, no telão, o tema do ano. Todos podem dizer, por favor? Adoração, santidade e serviço. Muito bem. Adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Esse é o tema anual. Nós já começamos esse tema este ano de 2023. Nós iremos estudar durante esse trimestre 14 lições. Nesse trimestre nós teremos 14 lições, tendo em vista que essas 14 lições nós teremos a parte A da revista, a qual nós estaremos estudando hoje, a parte A, e terça-feira, no culto de ensinamento da palavra, nós iremos estudar a parte B, Então, nós iremos adentrar, está aqui todas as lições que iremos estudar este mês, está aí na mão de todos vocês. Nós iremos para a lição de número 1, hoje, a parte A da lição. Então, está aí o tema da nossa revista. Você pode dizer o tema da lição de hoje, por favor? Está muito fraco, eu quero uma escola mais participativa. Vamos lá? Muito bem. Lição de número 1. Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Nós iremos, meus ilustres, aprender nessas lições a verdadeira adoração. Também iremos aprender como fazer um serviço com excelência ao Senhor. Nessa parte A da lição, nós temos a pretensão de mostrar de uma forma panorâmica o livro de Levítico. Então nós iremos ver algumas particularidades do livro de Levítico hoje. E vai ser muito importante esse panorama, essas particularidades do livro de Levítico, para que nós possamos melhor compreender esse livro tão fantástico que é o livro de Levítico. Eu tenho uma intenção na aula de hoje, explicar esta lição para vocês, Eu vou expor, irei explicar, e também, com a ajuda de Deus também, eu quero aplicar. É muito importante também que a lição herdada, ela também seja aplicada em nossa vida, para que não seja somente uma história contada ou uma história exposta, mas também uma forma aplicativa em nossas vidas. Então nós vamos falar sobre esse livro tão fantástico, que muitas pessoas, quando lê o livro de Levítico, acham muito estranho o livro de Levítico, mas vocês vão observar a importância do livro de Levítico para o povo de Israel, bem como também a importância do livro de Levítico também para os nossos dias, de hoje. Isso nós iremos trazer uma aplicabilidade desse livro para as nossas vidas. Então, vamos entrar para o texto áureo. Eu quero a vossa ajuda. Leia para mim, texto áureo.
Muito bem, Levítico 26:11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Esta é uma promessa de Deus, de colocar o seu tabernáculo no meio do povo de Deus, né? E ele ainda promete da sua alma não se enfadar do seu povo. Vamos para a verdade prática, por favor. A verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Muito bem, esta é uma verdade que tem que ser prática em nossas vidas. A verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao reino de Deus. Então é muito importante e nós termos essa verdade, que ela seja prática na nossa vida. Não basta simplesmente isso ser uma verdade. Isso também deve ser prático em nossa vida. A verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Nós iremos aprender também nessa leitura prática. Aqui está a leitura bíblica em classe, né, que está escrita em Levítico 27, 28 ao 34. Já foi lida aqui a leitura bíblica em classe com todos vocês, e nós iremos pular essa parte. Já lemos esta leitura em classe. Vamos para os objetivos da lição. Antes de nós começarmos a adentrar de fato na lição, vamos ver aqui os objetivos desta lição. Primeiro, nós vamos mostrar que a verdadeira adoração a Deus compreende o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Isso aqui é a nossa verdade prática, né, que nós aprendemos logo aqui no início. Esse é um dos objetivos da nossa lição, é mostrar que a verdadeira adoração a Deus compreende o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Agora vamos ver os objetivos específicos. Objetivos específicos. Primeiro é apontar a canonicidade, o gênero literário, a autoria e a data do livro de Levítico. Segundo, explicar a razão do livro de Levítico. Terceiro, compreender que o livro de Levítico era o manual do sacerdote. Então, nós temos esses objetivos específicos. Vamos lá, eu quero a sua participação. Número 1, apontar Número 2, número 3, muito bem. Então, nós iremos nesta nossa lição aprender, né, esses objetivos específicos do livro de Levítico. Apontar, explicar e compreender. Apontar a canonicidade, o gênero literal ou literário, a autoria e a data do livro de Levítico. Também explicar a razão do livro, compreender que o livro de Levítico era um manual para o sacerdócio. Então nós iremos entrar na nossa introdução. Eu hoje terei aqui a ajuda da minha assessora de comunicação, Mayla Soares, que vai estar lendo, né, já entrando na introdução da nossa revista. Já que nós sabemos quais são os objetivos da lição, os objetivos específicos, nós iremos entrar agora
Introdução. Introdução. Neste trimestre estudaremos o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nessa simples e atual ordenança. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. Muito bem. Nós podemos ver nessa primeira parte da nossa introdução que nesse trimestre nós iremos estudar este livro, cujo tema pode ser resumido nessa simples e atual ordenança. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, nesse livro, de forma geral, de Levítico, nós iremos aprender o que Deus quer do seu povo. O que Deus quer do seu povo? Deus quer do seu povo santidade. E Ele diz para Moisés escrever e falar de forma repetida para o povo de Israel que Ele é santo e Ele exige que também o seu povo seja santo. Então há esta particularidade neste livro de Levítico, Deus mostrar a sua santidade e desejar a santidade também do seu povo, que o seu povo também seja santo. Na segunda parte desta introdução, nós temos o livro de Levítico é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino do Antigo Testamento, a qual devemos aplicar em nosso viver diário. Deus continua a exigir de seus filhos uma vida santa, pura e consagrada ao seu reino. Muito bem. Então, nós podemos ver, meus queridos, que o livro de Levítico é imprescindível para compreendermos esta essência do culto divino no Antigo Testamento. Então, o livro de Levítico, ele vai mostrar, vai nos fazer compreender esta essência do culto divino no Antigo Testamento, o qual devemos aplicar em nosso viver diário. Então, é de suma importância nós entendermos, nós compreendermos, isso é imprescindível, a nossa compreensão, nós compreendemos esse livro de Levítico, para que nós também possamos aplicar em nosso viver diário. Claro que no decorrer de todas essas lições, nós vamos ver que os rituais, que o livro de Levítico nos apresenta, os grandes rituais que tem no livro de Levítico, as cerimônias do livro de Levítico, nós vamos observar que esses rituais, essas cerimônias, nós já não usamos mais nos nossos dias atuais, mas aqueles rituais e também aquelas cerimônias do livro de Levítico, ele vai apontar, vai mostrar para Cristo, vai mostrar o quão cerimonial seria, no futuro, quando ainda 3 anos e meio, 3 anos, ou seja, 3.000 anos e meio atrás, o livro de Levítico já estava apontando para Cristo, seja, 1.500 anos antes de Cristo, o livro de Levítico já estava levando o povo de Deus a entender todo o processo de purificação, de santificação, de sacrifício, de serviço que seria servido, pelo povo de Deus, apontando para Cristo. E isso tudo se concretiza em Cristo. Então Deus continua a exigir de seus filhos uma vida santa, pura e consagrada ao seu reino. Não vamos pensar, queridos, que Deus ele não quer que nós não sejamos santos. E eu creio que a vida de muita gente, dos interessados no reino de Deus, quantos estão interessados no reino de Deus? Diga amém. Amém. Eu creio que todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet, eles estão interessados no reino de Deus. E todos aqueles que estão interessados no reino de Deus, vai de uma forma prática
mudar de forma radical as suas vidas, as suas maneiras de servir ao Senhor, a maneira de prestar serviço ao Senhor, a maneira de cultuar ao Senhor. Eu creio que chegou o momento, a hora do povo de Deus tomar um rumo completamente diferente da sua forma de servir ao Senhor. E isso é muito forte, né? Deus exige uma vida santa, uma vida pura, uma vida consagrada. Não vai pensar, meus queridos irmãos, que Deus não quer que o seu povo viva uma vida de santidade. E nós observamos que o rumo que muitas igrejas estão tomando nos dias de hoje. Nós sabemos de tudo isso, o que está acontecendo nos dias atuais. O que está acontecendo com a igreja de Deus? Estão perdendo completamente o rumo. Mas nós estamos aqui para que possamos compreender melhor da palavra do Senhor. E essa escola bíblica é justamente para nos ensinar. Hoje, nessa introdução do livro, que nós iremos aprender aqui muita coisa, nós veremos o que vem aí para frente. Então, vamos entrar no tópico 1. Saindo dessa breve introdução da lição de número 1, a parte A, vamos entrar no tópico de número 1, sobre o livro de Levítico. Tópico 1, sobre o livro de Levítico. Para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes. Primeiro, sua canonicidade. Segundo, gênero literário. Terceiro, autoria. Quarto, data. Muito bem. Nós, entrando no tópico de número 1, nós vamos estudar agora nesse tópico sobre o livro de Levítico. Vamos falar assim mais de forma detalhada sobre esse livro fenomenal. E para compreendermos o livro, esse livro maravilhoso de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas importantes. O primeiro é a sua canonicidade. Segundo, o gênero literal. Terceiro, a sua autoria. E quarto, a data. E aqui uma coisa importante, eu quero aqui já nesse tópico sobre o livro de Levítico, dar uma pincelada aqui em algo muito importante, para quem gosta de pregar a palavra de Deus. Olhe para cá, você que está na internet, preste bastante atenção. Uma coisa muito importante para as pessoas que desejam, que pregam a palavra de Deus. Todos estão atentos? Então vamos lá. É necessário que todas as vezes que você for ministrar a palavra, ou que você for ler um livro da Bíblia, é importante que você veja quem é o autor do livro. É uma coisa muito importante você saber quem foi que escreveu aquele livro. Segundo lugar, ver para quem foi escrito. É importante você saber para quem foi escrito. Terceiro lugar, é muito importante também você saber qual foi a época que foi escrito. Porque muitas vezes podemos cair em algumas dificuldades de interpretação da palavra por não saber verdadeiramente a autoria do livro, em que data foi escrito, para quem foi escrito, né? O objetivo que foi escrito o livro. Isso é muito importante. Então, por isso que aqui no livro nesse livro de Levítico, nós vamos observar tudo isso. Aqui, logo no início, sua canonicidade. É preciso que nós saibamos que não só o livro de Levítico, mas todos os livros da Bíblia Sagrada, ele é canônico. São livros sagrados, né? De Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis. São livros canônicos, são livros sagrados. É a palavra de Deus. É isso que quer dizer a canonicidade. Também esse gênero literário também é muito importante que nós entremos. Nós vamos entrar agora a autoria e também a data. Então, os pregadores, os ensinadores da palavra sempre colocam isso em mente. É necessário que quando você for ler qualquer livro da Bíblia Sagrada, veja em que época foi escrito,
veja para quem foi escrito, veja quem é o autor, né? Saiba fazer comparações corretas, para você não enganar-se, né? Com nomes de pessoas, para você não enganar com a questão da própria literatura, né? Tem coisas que está falando para A e você está dizendo que está falando para B, e isso pode trazer uma complicação teológica, e você não conseguir aplicar a palavra de Deus como ela deve ser. A palavra de Deus, ela é santa, e ela exige de nós também que façamos isso com muito capricho. Dentro do tópico 1, vamos para o primeiro subtópico. O primeiro subtópico, nós vamos falar sobre essa canonicidade. Por favor. Canonicidade. O Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor junto à arca da aliança no tabernáculo. Levítico é chamado, juntamente com outros livros de Pentateuco, de livro do Senhor ou livro da lei. Muito bem. Então, aqui tem os versículos bíblicos que vai provar, né, essa canonicidade do livro de Levítico. O livro de Levítico, ele é chamado do livro do Senhor, bem como também ele é chamado pela própria Bíblia de livro da lei. E nós vamos observar Deuteronômios 31 e 26, Isaías 34, 16, 2 Reis 22 e 8. Nós iremos ver, iremos comprovar que realmente o livro de Levítico é um livro canônico, realmente a palavra de Deus. E nós temos lá também aquele versículo bem conhecido, que é Josué, capítulo número 1, versículo 7 e 8, que Deus vai falar sobre essa canonicidade do livro de Levítico, aonde Deus vai falar para Josué que Josué deve guardar a sua palavra, né? Deus está falando sobre o livro de Levítico, está falando sobre o Pentateuco, porque naquela época os livros que existiam os únicos, era o Pentateuco de Moisés. Então Deus está falando da sua canonicidade, Deus está falando da sua palavra, está dizendo que essa palavra é sua. Então nós podemos observar que além de dentro do próprio livro de Levítico, como também nos livros fora de Levítico, né, em outros livros da Bíblia, vai provar, mostrando a canonicidade do livro de Levítico. Isso é muito importante, sabermos disso. Esse é o primeiro subtópico. Vamos para o segundo subtópico. Gênero literário. Em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento, Levítico 23. O livro de Levítico pode ser visto também como o estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu, Levítico 17, do 1 ao 7. Eu vejo esse subtópico como um subtópico fenomenal para algo que nós devemos entender dentro do livro de Levítico, a importância desse gênero literário. Nós podemos observar que o livro de Levítico é o manual do culto divino no Antigo Testamento. Isso nós iremos ver, meus amados, a preocupação de Deus em dar ao seu povo um manual, para que o seu povo ele possa seguir de forma correta. Ou seja, o culto divino, o culto que foi ortogado por Deus, ele não deveria ser de qualquer forma. E Deus jamais iria cobrar do seu povo, Deus jamais iria dizer ao seu povo que eles estavam cultuando de forma incorreta, sem antes Deus ensinar o seu povo como cultuá-lo. E nós podemos observar que este é o gênero literário deste livro, que verdadeiramente Deus
em Levítico 23, ele estava preocupado em levar o seu povo a dar a sua verdadeira adoração. Então, o livro de Levítico é um manual. Agora, uma outra coisa que eu vejo tão interessante desse tópico de número 1 e do subtópico de número 2, o livro de Levítico pode ser visto também como o estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu. Escute bem, queridos, que coisa super interessante. Esse manual do sacerdote, o manual do culto divino no Antigo Testamento, Deus, ele vai aí dar um estatuto. Deus vai levar o povo a uma purificação nacional. Nesse exato momento, Deus está separando uma nação. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus está separando uma nação. Deus está preparando um povo. E este povo que Deus está separando, ele vai ortogar esse estatuto, que é o livro de Levítico, para que o povo de Deus não era 1, nem 2, nem 3. A nação de Israel, ela estava sendo formada naquele momento. E essa nação que estava sendo formada por Deus, Deus queria purificar a nação inteira. Deus queria a nação purificada. Olha, de forma social e pessoal do povo hebreu. Deus queria a nação toda santa. Irmãos, Deus não quer uma igreja metade santa. Deus não quer a igreja metade pura. Deus não quer um ministério de louvor com 3 ou 4 santos. Deus não quer um corpo de obreiros, uma parte santa e pura. Não, Deus quer o seu povo puro, santo. Deus quer o seu povo limpo. Deus quer o seu povo purificado, santificado. A nação de Israel, ela estava sendo separada de forma diferente das outras nações. Israel seria uma nação super diferente. Então, por isso que Deus, ele vai trazer esse manual chamado livro de Levítico, para que o povo de Deus pudesse ter esse manual para consultar e fazer o seu culto de maneira que agradasse ao Senhor. Vamos para o terceiro subtópico, a autoria. Autoria. Moisés é o autor humano de Levítico e dos demais livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por toda a obra, observamos a interação entre os autores divino e humano, Deus e Moisés. Muito bem, sobre isso não existe dúvida, e todos nós sabemos que a autoria do livro de Levítico, bem como também todo o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia, primeiro cânon sagrado. Esse cânon sagrado, o Pentateuco, a Torá Santa, ela foi escrita por Moisés. Moisés é o autor. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui é que o autor é divino e humano. Moisés escreveu, mas foi Deus quem ditou. Então, o autor divino e humano. Por isso que eu sempre digo, irmãos, e nós aprendemos que Deus sempre conta conosco. Deus contou com Moisés. Então Deus dita e Moisés escreve. Moisés não tirou o Pentateuco, o livro de Gênesis, o Êxodo, Levítico, Deuteronômio, da sua própria cabeça.
né, Números, Deuteronômio, da sua própria cabeça, não. Foi Deus que é o autor principal, porque o autor da Bíblia é Deus. Foram homens que escreveram a Bíblia Sagrada, assim como o livro de Levítico e o Pentateuco, mas o autor da Bíblia é Deus. E o autor do livro de Levítico, nesse subtópico, a sua autoria, nós vemos que foi o próprio Moisés, e foi Deus é quem falou com Moisés. Se você observar, eu quero que vocês leiam o livro de Levítico, é necessário, é importante, nós que estaremos estudando durante esse trimestre o livro de Levítico, é muito importante que você leia, marque na sua Bíblia. Você vai encontrar no livro de Levítico, durante 56 vezes no livro de Levítico, e disse Deus a Moisés, 56 vezes, e disse Deus a Moisés. Então isso prova a autoria, dentro do próprio livro de Levítico, que quem foi o autor foi Moisés. Amém? Então o autor foi Moisés. Além de nós termos outros livros da Bíblia Sagrada, que também testifica a autoria do livro de Levítico e do Pentateuco a Moisés, mas o próprio livro de Levítico já comprova a autoria do livro de Levítico. Muitas vezes, para nós descobrirmos o autor de um livro, é preciso que nós recorramos fora dele, vamos em outras particularidades da Bíblia, para sabermos verdadeiramente o autor daquele livro. Mas o livro de Levítico é um livro diferente. Logo no início, você vai ver que o autor é Moisés, e na leitura do livro você vai observar que por 56 vezes Deus vai falar a Moisés, e Moisés vai escrever. Então, nesse subtópico, aprendemos aqui que o escritor, o autor do livro de Levítico é Moisés. Ele escreveu, Deus ditou e ele escreveu. Vamos para o último subtópico do tópico de número 1. Data. De acordo com a cronologia bíblica, ano 1445 a.C., ocorreu a saída de Israel do Egito. Ano 1446 a.C., Moisés levantou o tabernáculo no deserto e passou a registrar as normas do culto, inspirado pelo Espírito Santo. Levítico 1:1. Muito bem. Então, de acordo com a cronologia bíblica, a data que foi escrito este livro foi cerca de 1500 anos antes de Cristo. Então, olha como é tão importante você saber também a data, né, em que foi escrito o livro. Ou seja, quase 3500 anos de nós. E uma coisa que prova a canonicidade deste livro é a sua data, né, em que foi escrito. Imagina um livro ter sido escrito há 3500 anos atrás e está tão vivo como nos dias que foi escrito. Isso é coisa para Deus. Aleluia. Isso prova a canonicidade do livro, né? É quase 1500 anos antes de Cristo e 3500 anos antes de nós foi escrito o livro de Levítico. O livro de Levítico, também nós vamos observar aqui que no livro de Levítico tem alguns temas principais. Quais são eles? Temas principais: sacrifícios, sacerdócio, purificação e vida santa. Muito bem. Nós iremos, no decorrer de todo o livro de Levítico, nós vamos ver esses temas desse livro. Sacrifícios, nós vamos ver muitos sacrifícios. Quando você começar a ler o livro de Levítico, você vai observar que tem muitos sacrifícios. Mas você vai observar
depois das aulas sendo aplicadas, que esses sacrifícios verdadeiramente tem ali um alvo, tem um objetivo, né, desses sacrifícios. Nós vamos observar também que sacerdócio também é tema principal do livro de Levítico. Purificação, vida santa, são temas do livro de Levítico. Vamos ver o propósito do livro de Levítico. Propósito: ensinar o povo de Deus a viver em segurança diante de um Deus que é santo. Muito bem, nós vemos que o livro de Levítico, queridos, além desses temas principais, ele tem um propósito. É preciso que nós observemos isso todas as vezes que nós formos ler um livro da Bíblia, né? O livro da Bíblia, ele tem tema, tem os seus temas principais, ele tem também o seu propósito. E qual é o principal propósito do livro de Levítico? É ensinar o povo de Deus a viver em segurança diante de um Deus que é santo. Porque, na verdade, queridos, Deus, ele disse, como nós falamos aqui na verdade prática, no texto áureo, ele diz: eu colocarei o meu tabernáculo no meio de vós, e eu não me enfadarei de vós. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vós, eu vou colocar a minha casa no meio de vós e vou morar no meio de vocês. E eu não vou ficar enfadado de vocês. Agora, para Deus habitar no nosso meio, escute bem como esse propósito desse livro é tão importante. Para Deus colocar o seu tabernáculo, a sua morada, no nosso meio, e estar no nosso meio, Ele precisa que nós estejamos seguros, para que nós não venhamos a morrer. Porque estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, meus queridos, é necessário que sejamos santos como Deus é santo. Porque senão nós podemos o quê? Morrer. Podemos morrer. Então Deus, Ele disse: eu vou colocar o meu tabernáculo no vosso meio, vou dar para vocês o manual para vocês estarem seguros, para vocês não morrerem, vou estar no meio de vocês. Agora, como é que nós podemos, irmãos, Deus está no nosso meio, se não somos santos, se Deus é santo? Como podemos atingir a se aproximando de Deus, se nós não estamos em santidade? Então, este é o propósito. Vamos nesse tópico de número 1 ainda, no encerramento dele, também ver os principais acontecimentos no livro de Levítico. Principais acontecimentos: sacerdotes começam o seu ministério, Levítico capítulo 9, e Nadab e Abiú são mortos, Levítico capítulo 10. Muito bem, olha, nós vamos observar o que eu falei há pouco sobre o propósito. Olha os principais acontecimentos no livro de Levítico. No capítulo 9, começam o ministério sacerdotal. O sacerdote começa o seu ministério no capítulo 9. Ali começa a mostrar o trabalho, o serviço dos sacerdotes. Agora, esse é um acontecimento, são um dos principais acontecimentos do livro de Levítico, porque o livro de Levítico é o trabalho, é o serviço, é o manual dos sacerdotes. Um outro acontecimento foi a morte de Nadab e de Abiú. Por que Nadab e Abiú morreram? Quem sabe? Ninguém sabe? Porque eles apresentaram um fogo estranho na casa de Deus. Apresentar fogo estranho na casa de Deus, irmãos, é problema. Então, um dos acontecimentos principais, além do começo
do ministério sacerdotal, nós vamos observar aí a morte de Nadab e de Abiú, porque eles já conheciam o manual, já sabiam como tinha que fazer, e foi fazer de forma errada. Olhe para cá e entenda isso, que eu quero aplicar isso também para vocês. Uma coisa importante é que nós, depois que aprendemos, façamos de forma correta. Nadab e Abiú tinham aprendido, eles eram sacerdotes, eles tinham o manual do sacerdote, eles foram orientados a fazer de forma correta. E o que eles fizeram? Apresentaram um fogo estranho na casa de Deus, e eles vieram a ser fulminados, mortos, destruídos. Qual o motivo? O motivo é porque não seguiram o manual. Quem tem um manual, diga amém. Amém. Nós temos o manual está na nossa mão. E tem muita coisa, irmãos, a maioria nós sabemos, nós temos consciência. Por que vai fazer errado? Por que vai fazer de qualquer jeito? Por que muitos fazem de qualquer jeito? De qualquer maneira? Quantos me ouvem, diga amém? Amém. Quantos estão prestando um serviço tolo para Deus? Quantos estão prestando um serviço deselegante para Deus? Deus não recebe, irmãos, trabalho deselegante. Deus só vai receber um serviço com excelência. Por isso que sempre eu digo nas aulas de liderança: faça com excelência. Vai adorar? Adore com excelência. Vai pregar? Pregue com excelência. Vai ficar na porta? Faça com excelência. Vai varrer o templo? Faça com excelência. Vai ficar no estacionamento? Faça o trabalho com excelência. Vai fazer uma visita? Faça com excelência. Vai fazer um momento ofertório? Faça com excelência. Vai dirigir o culto? Faça com excelência. Não apresente fogo estranho. Queridos, pasme-me o que eu vou dizer para vocês aqui. A maioria, olha o que eu estou dizendo, não a minoria, a maioria das pessoas que servem, que prestam serviço para Deus, presta de qualquer maneira, de qualquer jeito. A maioria. Aí eu faço uma pergunta que vem aqui, a aplicabilidade. Eu faço uma pergunta: você que vai dirigir o culto, quantos minutos você chega antes para dirigir o culto? Você que dirige o culto, quanto tempo você dedica a esse culto no dia que você vai dirigir o culto, ou na semana que você vai dirigir o culto? Você que vai dirigir o culto, quanto tempo você gasta preparando o culto? Você que vai adorar, quanto tempo você gasta ensaiando? Quanto tempo você passa jejuando? Você que entrega a palavra de Deus, quanto tempo, quantas noites você perde dedicando o seu momento na palavra, no conhecimento, no entendimento? Muitos não se importam de fazer com excelência. Por isso, irmãos, muitos morrem pelo meio do caminho. Por isso muitos não conseguem chegar. Por isso muitos, irmãos, têm que começar a enfeitar a igreja, pintar de outras cores escuras, né? Começar a fazer alguns trabalhos para chamar a atenção do povo, começa a articular as coisas. Irmãos, não existe articulação
Deus é um Deus santo. Você pode ser simples, pode ser humilde, mas não importa. Se você fizer com excelência, Deus vai receber. Aleluia. O manual do crente, o manual do sacerdote é a palavra de Deus. Não precisa você ir buscar aí fora, não precisa de artifícios. Pessoas estão criando artifícios para juntar pessoas. Igreja não é um lugar simplesmente de ajuntar pessoas. Igreja é um lugar de adorar. Igreja é um lugar de nós aprendermos da parte de Deus. Igreja é um lugar de nós encontrarmos com Deus. Igreja é um lugar de nós nos colocarmos diante do dono da igreja. É um lugar de nós servirmos, adorarmos, engrandecermos, bendizermos o nome do Senhor. Tem que ser, aleluia, com excelência. Aleluia. É preciso que o povo de Deus, no mundo inteiro, a igreja de Cristo, volte-se para Deus. Coloca o manual dentro, de volta aos sacerdotes, aos levitas, para que a obra de Deus seja feita com excelência. Que tipo de serviço você presta para Deus? O livro de Levítico vai nos levar a essa seriedade, a esse temor, a esse respeito a Deus, santidade ao Senhor. É para isso que o livro de Levítico vai nos levar, o manual que vai levar ao povo de Deus a praticar de forma correta a obra de Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, se preparem para Deus operar, para Deus curar, para Deus manifestar a sua glória, para Deus manifestar o seu poder, para Deus manifestar os teus milagres, para que haja curas, para que haja prodígios, para que haja maravilhas. Um Deus santo exige santidade do seu povo. Um Deus santo exige santidade na igreja. Um Deus santo quer um culto santo. O Deus puro quer um culto puro. O Deus santo, aleluia, quer santidade do seu povo, para que ele possa se manifestar no seu meio. Aleluia. Quantos estão prontos? Quantos estão prontos para renunciar a si mesmo? Quantos estão prontos para renunciar a si mesmo? Pessoas não querem renunciar. Pessoas que não renunciam 15 minutos para chegar antes do culto. Não renuncia 15 minutos. Quando vai para o culto é na pressa. Ele sai correndo e pega, esquece a Bíblia, esquece tudo e vai. E quando ele entra no carro, ele volta para trás de novo. Esquece menino. E aquela bagunça. Quando nós começarmos já a sair da nossa casa adorando, oh, aramassou tequei ande haramagais. Oh, aleluia. Quando a gente começar a se preparar, aleluia, já mais cedo, começar já a preparar os caminhos mais cedo, criança, filho, aleluia, tudo organizado. Hoje nós iremos cultuar o nosso Deus, fazer como Ana, aleluia. Ana dizia: eu vou para Siló, eu vou para lá para adorar o meu Deus. Ela preparava tudo, preparava a oferta, aleluia, preparava a vestimenta, preparava tudo, organizava, e ela marchava para o templo, ela marchava para Siló. E quando ela chegava em Siló, ela se chegava no altar de Deus e ela se desmanchava diante de Deus. O verdadeiro culto a Deus. Vamos para a divisão do livro de Levítico. Vamos ver aqui a divisão. Estamos aprendendo esse panorâmico do livro de Levítico. Divisão do livro de Levítico. Primeira parte:
como nos aproximamos do Altíssimo, de 1 a 10, através de sacrifícios, de 1 a 7, e por meio do sacerdócio, de 8 a 10. Muito bem. Esta é a primeira parte do livro de Levítico. Queridos, eu sempre gosto de, quando eu vou estudar a Bíblia, fazer isso. É preciso que quando eu vou ler um capítulo, eu gosto de dividir o capítulo. Quando eu vou ler um versículo, eu divido o versículo, eu despedaço o versículo. Traz uma melhor compreensão daquilo que você vai estudar. E o livro de Levítico, do capítulo de número 1 ao capítulo 10, nos ensina como nos aproximamos do Altíssimo. Então olha para você ver que livro célebre. Ele vai nos ensinar do capítulo 1 ao 10 como nós podemos nos aproximar de Deus. A maneira, a forma, o jeito. Não é de qualquer jeito que nós podemos aproximar de Deus. Então, o livro de Levítico vai nos ensinar isso, do capítulo 1 ao 10. Do 1 ao 7, vai nos ensinar que através do sacrifício, nós podemos aproximar de Deus. Do 8 ao 10, por meio do sacerdócio. Então, nós podemos dividir o livro de Levítico em duas partes. Essa primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 10, nós vamos nos aproximar do Altíssimo, através do sacrifício e através do sacerdócio. A parte B. Segunda parte. Como alcançamos a santidade? Capítulo 11 ao 27. Por intermédio da higiene, capítulo 11 ao 16, e da santificação, capítulo 17 ao 27. Olha com o que Deus se preocupa. Na segunda parte do livro de Levítico, já do capítulo 11 até o último capítulo, nos mostra como podemos alcançar a santidade. Primeiro, por intermédio da higiene. Irmãos, Deus não gosta de ninguém sujo, não. De qualquer jeito, não. Através da higiene, Deus quer o seu povo higienizado, puro, limpo. Quando eu falo assim, irmão, eu estou falando de corpo, é de roupa. Deus não é um Deus que quer uma pessoa de qualquer jeito, uma semana sem tomar banho. Então, essa segunda parte, nós vamos aprender, né? Isso nós vamos estudar ainda no livro todo de Levítico. É só um panorama, tá bem, meus irmãos? Escuta que nós vamos entrar mesmo no livro de Levítico somente, assim de forma mais profunda, na próxima aula, no próximo sábado, tá bem? Isso aqui é só um panorama do livro de Levítico. Então, na segunda parte, nós aprendemos do 11 ao 27, né, que é através da higiene e da santificação. Porque, olha para você ver, aqui do capítulo 11 ao 27, nós vamos ver que para aproximar de Deus e alcançar a santidade, era através da higiene e da santificação. Ou seja, eu tinha alguns rituais que eram necessários ser feitos para a purificação. Deus exigia a purificação. Por isso que o livro de Levítico vai nos encaminhar para a pureza. E Deus vai dizer o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele come, o que Ele não come, o que Ele quer, o que Ele não quer. Isso é puro, isso não é. Então, por isso que muitos não vão compreender ali o sacrifício dos animais. Deus não aceitava qualquer animal. Existia um animal específico, para algo específico. Nós vamos estudar no longo da lição sobre isso. Então, era uma forma de nós, ou do povo de Deus, se alcançar a santificação, né? Através dessa pureza e através também da santificação.
purificação do corpo e santificação da alma, né? Podemos dizer assim. Terminando aqui esse tópico número 1, para nós entrarmos no tópico número 2, nós iremos ver aqui o ponto central, né, de todo o livro de Levítico. Por favor. Ponto central: a verdadeira adoração a Deus é evidenciada mediante o serviço voluntário, santo e amoroso ao reino. Muito bem, você vê que já pela terceira vez eu trago para vocês aqui, a nossa lição também é esse ponto central. Culmina tudo nesse ponto aqui central, chamamos como ponto central, que a verdadeira adoração a Deus é evidenciada mediante o serviço voluntário, o serviço pago, o serviço voluntário, santo, amoroso ao reino de Deus. Então, o ponto central do livro de Levítico é esse: é mostrar que a verdadeira adoração a Deus é evidenciada nesse serviço voluntário, santo e amoroso ao reino de Deus. Vamos para a síntese do tópico de número 1. Aqui é para esmiuçar, irmãos, todinho a lição, tá bem? Por isso nós vamos ter duas aulas. Lição de número 1, aula A e a aula B. Então, na terça-feira será a aula B, ou a próxima aula será a aula B. Vamos para a síntese do tópico número 1, simplesmente para refrescar a nossa cabeça, né, daquilo que nós aprendemos da introdução, bem como também do tópico número 1. Por favor. Síntese do tópico 1. 4 elementos importantes do livro de Levítico que precisam ser observados. Primeiro, sua canonicidade. Segundo, gênero literário. Terceiro, autoria. Quarto, data. Muito bem. Então, nós aprendemos sobre todo, nesse tópico número 1, né, esses 4 elementos que são muito importantes do livro de Levítico, que nós aprendemos: sua canonicidade, gênero literário, autoria e data. Então vamos entrar no tópico de número 2 e também o último tópico a ser estudado nesta aula de número 1, lição 1 e parte A. Tópico 2. Tópico 2. A razão do livro. O livro de Levítico foi escrito tendo em vista estes objetivos. Primeiro, purificar Israel das abominações do Egito. Segundo, preservá-lo das iniquidades de Canaã. Terceiro, transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. Muito bem, então nós vamos para o tópico de número 2, saber a razão do livro de Levítico, né? O livro de Levítico foi escrito tendo em vista esses objetivos que já foram lidos aqui. Primeiro, purificar, preservar e transformar. Então, nós vamos ver de forma minuciosa esta razão para o qual o livro de Levítico foi escrito: purificar, preservar e transformar. Vamos para a letra A do primeiro subtópico: purificar. Primeiro subtópico: purificar Israel das abominações do Egito. Embora já livres da servidão de Faraó, os israelitas não se livraram de imediato das abominações egípcias. Haja vista o lamentável episódio do bezerro de ouro. Êxodo 32, 1 a 10. Muito bem, então veja bem o que Deus vai fazer através desse livro de Levítico. Olha a razão deste livro. Primeiro, para purificar. Deus quer purificar o seu povo. Da onde o povo de Deus saiu? Vamos lá, vamos participar? Da onde o povo de Deus saiu? Do Egito. O povo de Deus saiu do Egito. Então, ao povo de Deus sair do Egito, o que as pessoas veem?
traz do Egito vem com muitas mazelas, muitas abominações. Vem no meio do povo. Deus tira o seu povo do Egito, mas Deus precisa agora de quê? De purificar o seu povo. Ele não quer que o seu povo mantenha, quem está me escutando, diga amém. Amém. Deus não quer que o seu povo mantenha da mesma forma que saiu do Egito. Aí vai aqui a pergunta: você que veio do Egito, nós que saímos do mundo, porque o Egito é o mundo, eu estou da mesma forma, do mesmo jeito, com as mesmas práticas, com as mesmas roupas, usando os mesmos adornos? Como está? Então, Deus, Ele tinha um plano. Ele tira o seu povo do Egito, tira o seu povo do mundo, e agora Ele vai criar esta razão, porque Ele escreve, Ele dita a Moisés a escrever esse manual para que o povo de Deus seja purificado. Então, a aplicabilidade é esta: nós não podemos manter do mesmo jeito que saímos do mundo. Deus não quer. É preciso que haja purificação, é preciso que haja limpeza. E Deus não quer somente a limpeza de dentro, porque tem pessoas que estão dizendo: eu agora limpei o meu coração. Não! Nós vamos observar que Deus quer a limpeza de dentro e quer de fora também. Deus nos quer por inteiro, irmãos. Deus não quer só o coração. Tem gente que diz: Deus só quer o coração. Não, mentira. Deus nos quer por inteiro. Deus queria a nação de Israel por inteira. Deus queria o povo por inteiro. Queria um povo limpo. Então, uma das razões era purificar Israel das abominações do Egito. E o povo de Deus saiu do Egito muito sujo, com tanta mania ruim. Eu sei, você que está aqui, você que está me assistindo, faz parte do povo de Deus. Deus só te tirou de lá. Você estava lá no mundo, mas você faz parte do povo de Deus. Ele te tirou de lá e te trouxe para cá. Mas como é que você está vivendo? Você está estudando o manual? Você está puro diante de Deus? Como está a sua vida? Está do mesmo jeito de como eu vivia lá no Egito. Então não serve para Deus. Deus deixou esse manual justamente para que Ele tenha interesse em nos purificar. Vocês viram o que o povo de Deus fez logo quando eles chegaram no deserto? Olha, chegaram no deserto, Moisés foi para o monte, orar, buscar, interceder. Aí, sabe o que o pessoal fizeram? Cadê Moisés? Moisés está demorando demais. Então eles pegam e fazem um bezerro de ouro. Aí sai dizendo: quem tem brinco? Quem tem brinco? Brinco de ouro. Aí as pessoas estão tirando os brincos de ouro. Quem tem corrente? Aí você está tirando as correntes de ouro. Se tiver alguém aí com corrente, com brinco, já vai tirando, tá bem? Quem tem brinco? Quem tem corrente? Quem tem pulseira? Vai tirando. Tudo que vocês trouxeram do Egito, o que está lá no Egito, o que nós trouxemos de lá, tira. Aí sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aquilo que eles trouxeram de lá, aquelas coisas que eles trouxeram de lá, e fizeram um Deus para eles. Fizeram um bezerro de ouro. Foi assim ou não foi? Êxodo 32, versículo de 1 a 10. Está escrito aí. Então, o povo dá o que tem, irmãos. Aí eles fazem um bezerro de ouro e começa agora a adorar o bezerro. Que povo ruim. Deus tirou do Egito. Deus vem fazendo maravilha no meio do deserto. Mas só que o Egito ainda estava dentro deles. Eles não conheciam ainda Deus. Mas só que Deus é compassivo, é misericordioso. Aleluia. Ele vai criar um artifício para limpar o seu povo. Então, letra A do primeiro subtópico. Vamos para a letra B do primeiro subtópico. Segundo, purificar ainda. Para arrancar Israel do Egito, bastou um dia.
para arrancar o Egito de Israel, 40 anos não foram suficientes. Por esse motivo, o livro de Levítico fez-se necessário e urgente. O livro de Levítico ensinou aos israelitas a diferença entre o puro do impuro. O livro de Levítico fez de Israel uma nação sacerdotal, profética e real. Que coisa maravilhosa. Olha, para arrancar Israel do Egito, bastou um dia. Irmão, para Deus fazer um milagre na nossa vida, basta um milésimo de segundo. Imagina tirar mais de 2 milhões de pessoas do mundo. Deus tirou em um dia. E Deus disse assim para Moisés: Moisés, diga ao povo que amarra o cinto, calça o sapato, faz a ceia, come e... E aí Deus arranca o povo de lá, do Egito, dentro de um dia. Mas olha para você ver como é que o povo é ruim, irmãos. 40 anos para Deus tirar o Egito do povo. Posso começar? Você está compreendendo? Vai a pergunta. Deus tirou você lá do mundo no abrir e fechar de olhos. Tirou você do Egito no abrir e fechar de olhos. Agora, quanto tempo vai levar para Deus tirar esse Egito dentro de você? Esse mundo dentro de você? Porque tem muita gente, irmãos, que já está no deserto com Deus, mas continua ainda com o Egito na cabeça, no coração, na alma, no espírito. Tem pessoas que ainda continuam. Irmãos, eu estou falando aqui de gente que tem 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos, 40 anos e ainda não converteu. E por isso que tem pessoas que muita gente fica perturbado. Ontem uma pessoa entrou em contato dizendo que estava passando por necessidade, bem na hora que eu ia me alimentar, irmãos, e eu faço aquela oração: Deus, eu quero rogar a Ti, Senhor, agradecer a Ti por essa alimentação, e quero Te rogar pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado. Meu Deus, alcança o necessitado, tenha misericórdia do necessitado, assim como tem na minha mesa, leve também na mesa deles. Eu acabei de fazer uma oração, daqui a pouco uma mensagem, telefone, parece ser até teste, né? Mas não é não. Aí dizendo: olha, eu estou sem dinheiro, sem comida, sem nada. E aí eu saí para levar um alimento. Eu estava saindo, minha esposa rapidamente, a pastora Norma é aquela mulher hábil, aquela mulher que tem uma habilidade muito grande, maravilhosa. E eu disse: filha, o que nós estávamos saindo, nós íamos sair naquela hora. Eu disse, e a pessoa falou assim: olha, pelo menos uma marmita. Já é eu e minha filha, pelo menos uma marmita. Aí eu disse: filha, tem como você agilizar alguma coisa? Aí ela foi correndo para o fogão. Nós estava para sair. E foi lá e cozinhou um arroz rapidinho e fez uma comidinha rapidinha. E nós colocamos ali na marmita, ela colocou, arrumou tudo, pegou o suco e ajeitamos. Eu fui levar para a pessoa. Só que quando eu estou indo levar essa alimentação, olha o que eu deparo com uma pessoa que há muito tempo sumiu da igreja. Aí eu parei o carro no meio da rua, coloquei o pisca e desci do carro e fui lá e abracei aquela pessoa e conversei com aquela pessoa. Disse: meu filho, o que aconteceu? Tanto, pensei que você tinha ido embora daqui. Pensei que você tinha... O que aconteceu contigo? Ela disse: ah, pastor, o senhor sabe, né? O senhor sabe. Lá na igreja, isso já tem uns 8 anos atrás. Lá na igreja tem pessoas que não estão servindo a Deus. Então foi difícil para mim ficar lá. Então eu não fiquei, por causa de ciclano, de beltrano. Lá de 8 anos atrás. Foi buscar o podre lá de trás. Aí eu estou ali naquela missão.
Aí eu bati no peito daquela pessoa assim e disse: meu filho, mas ninguém vai na igreja por causa de outras pessoas. A gente tem que ir para a igreja por causa de Deus. Você tem que estar lá olhando para Jesus, porque as pessoas chegam mesmo desmanteladas, mas elas têm que ter um tempo para melhorar. E tem umas que demoram 40 anos. Aleluia! Quem tem glória, levanta a mão e dá glória. Dá uma olhadinha do seu lado para ver se tem alguém aí que demora tanto tempo assim para melhorar. Aí dentro de casa, aí onde você está, veja se tem alguém que demora tantos anos. E eu disse para aquele irmão, disse: meu filho, você não pode ficar olhando para o seu irmão que ainda não melhorou, que ainda não consertou. Você tem que olhar para você, olhar para Deus. Ele coçou a cabeça e disse: mas o senhor sabe que é difícil. Não! Olhe para Deus, meu filho, porque isso vai existir. Tem gente, irmão, que fica 40 anos na igreja e não conserta, não melhora. O Egito não sai dele, o mundo não sai dele. A mentira continua na boca dele, na língua dele. Coração perverso ainda continua, coração duro. Coração que não perdoa ainda continua. As brigas ainda continuam. A infidelidade ainda continua. A falsidade ainda continua. Mas Deus está trazendo para o seu povo, aleluia, nestes dias, Ele quer o seu povo purificado e santo. Deus não quer demorar 40 anos para tirar de você as coisas ruins do mundo, porque senão vai morrer no deserto. Então 40 anos, viu? Não foram o suficiente, tá bem? Não foram o suficiente para tirar. Deus ficou dando volta, dando tempo, e o povo só reclamando. Será que a gente nunca chega? Que Canaã longe é esta? Que terra que mana leite e mel é esta? Que terra longe? E Deus só fazendo maná cair do céu, irmão, no deserto, e o povo reclamando. Dá uma olhadinha do seu lado e diz: você não é assim não, né, crente? Você não é assim não. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas que fazem parte da igreja que eu estou pastoreando, ou aquelas que me ouvem pela internet, que estão ouvindo sempre eu ministrar, só vai para o inferno se quiser, porque nós estamos anunciando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. O evangelho que leva para o céu. Irmão, não tem negócio de curva, não tem negócio de ficar, não, é isso mesmo, tem que deixar o mundo. E não tem esse negócio de ficar conversando: não tem nada a ver, que aqui não tem a ver sim. Deus não quer, ponto final, Ele é que não quer. Não é coisa de homem não, meus irmãos, é coisa de Deus. Vamos ver. Por esse motivo o livro de Levítico fez necessário e urgente. Deus logo levou a Moisés a escrever esse livro com urgência. O livro de Levítico ensinou os israelitas a diferenciar o puro do impuro. Por isso que muitas vezes as pessoas que lêem o livro de Levítico não vão entender, porque Deus não vai aceitar certo tipo de sacrifício. Deus vai pedir o sacrifício, mas Ele vai dizer assim: olha, essa parte eu não quero, tira fora, essa é imunda. A pessoa está assim: que sacrifício é esse que Deus está fazendo de novilho, sacrifício de bode, que sacrifício? A pessoa às vezes fica sem entender o que é aquilo. Deus está fazendo o povo diferenciar o puro do impuro, o que presta e o que não presta. Isso, irmãos, é para as pessoas conscientizar no visível, no palpável, o que Deus quer no interior do homem. As pessoas sabem diferenciar, porque quem está no mundo, irmão, não sabe diferenciar nada. Quem está no mundo não sabe diferenciar o que é prostituição, o que é adultério, o que é roubo, o que é tabaco, o que é alcoolismo, o que é droga, o que é traição. No mundo não sabe diferenciar nada disso. Para ele está tudo correto, no mundo tudo está correto. Mas Deus disse: olha,
eu vou levar o meu povo a sacrificar, e eu vou mostrar para eles o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que pode e o que não pode. Quem pode dizer amém? Então, o livro de Levítico faz de Israel uma nação sacerdotal, profética e real. Então, notem bem, Deus está separando uma nação diferente. Compreendeu, meus irmãos? Quando eu digo para os irmãos, eu quero a ADEF, uma igreja diferente. Ah, mas a igreja do pastor A, a igreja do pastor B, a igreja C, a igreja não sei o que, não tem nada a ver. A pastora que me ensinou, a pastora que ora comigo, a missionária. Irmãos, esqueça isso. Se você entrou aqui dentro, tem normas, aleluia, tem estatuto, tem regime, aqui tem uma direção para a sua vida, aleluia. Deus quer que o seu povo ande em uma direção. Tem que ser diferente. Queira ser diferente de tudo, de todos. Então, pessoas que não gostam de renunciar, irmãos, ele tem dificuldade para isso. Pessoas que querem viver à toa, pessoas que querem viver do mesmo jeito que saiu do Egito. Vai morrer durante 40 anos, irmãos. Tem pessoa que diz que está servindo a Deus. Eu sirvo ao Senhor, já tenho 39 anos. Falta um ano, infeliz, para você morrer no deserto. Servir a Deus, irmãos, tem que ser da forma que Deus quer. E pronto. Eu quero fazer o meu melhor. Eu quero me purificar. Está chamando para purificação? É para purificar. Não é possível, irmãos. A pessoa sai da igreja e tem coragem de ir para o cinema, comer pipoca e assistir aqueles filmes sangrentos. Que identificação é essa que a pessoa tem entre o puro e o impuro? Ele sai de um culto abençoado, ou ele sai do cinema no domingo à tarde, comendo pipoca, assistindo a matança, assistindo traições, assistindo tudo que não presta lá, e vem para a igreja adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Você veio adorar a Deus, mas está adorando o capeta, o diabo. Aleluia, lugar de adoração a Deus é um coração puro, um coração limpo, um coração que glorifica e exalte ao Senhor. Aleluia, não tem como você adorar a Deus e adorar o diabo. Ou você adora a Deus, aleluia, ou adora. Oh, aleluia. Aí alguém me diz assim: pastor, facilita mais um pouco, que a igreja vai encher rapidinho. É muita gente, é milhões, vai encher logo. Eu disse: minha irmã, eu não posso rasgar a página da Bíblia. A Bíblia é canonizada, ela é pura, ela é santa, ela é de Deus. Aleluia. Deus está separando um povo diferente. Pode até ser devagar, aleluia, mas vai crescer com qualidade. Aleluia, coisa boa, irmãos, é você ter qualidade. Pode ser até devagarinho, mas com qualidade, com pureza, com consciência limpa. Oh, maravilha. Diga para o irmão que está do seu lado: está tão bom que nós vamos assistir a aula de terça hoje, sábado. Subtópico de número 2: preservar Israel das iniquidades de Canaã. O povo de Israel saiu do Egito num país de idolatria, peregrinou do deserto 40 anos e recebeu por herança as terras de Canaã, que por sua vez eram mais idólatras e abomináveis. Levíticos 18:3. Sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Leia essa última parte, a última. Corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Perde as características como povo exclusivo de Deus. Exclusivo. Quem quer ser exclusivo? Então, olhe bem. O que Deus queria
Qual era a razão do livro de Levítico? Além de purificar o povo, Deus queria preservar. É uma coisa importante, purificar e preservar. Então, o povo de Israel saiu do Egito, um país idólatra, peregrinou durante 40 anos no deserto e recebeu por herança as terras de Canaã. Então, é possível preservar como? Através dos estatutos, das leis e das regras. Irmãos, ouça bem o que eu quero dizer para você. Toda aquela pessoa que não quer servir a Deus de maneira correta, ele não gosta de estatuto, ele não gosta de normas, ele não gosta de regras. Ele é um banda-vô. Ele não quer leis, ele não quer regras, ele não quer estatuto, ele não segue estatuto, ele não quer saber. Aqui na ADEF tem um edital para subir no altar. Eu creio que todos, está lá no fundo, em toda a ADEF tem um edital, normas para subir aqui em cima. Tem gente que não gosta de normas. Por quê? Na igreja tal que eu não tinha esse negócio. Então volta para lá. Então, a igreja, irmãos, ela precisa de ter normas, de ter estatuto, de ter leis, de ter regras. O negócio não pode ser relaxado não, meu irmão. Esse negócio relaxado não dá certo na casa de Deus não. A casa de Deus não pode haver o relaxamento, as facilidades, a porta larga. Não. É a casa de Deus, é o povo de Deus. As pessoas têm que te olhar no trabalho e dizer: não, ele é diferente. Mas esse é crente e aquele outro também é crente. Mas por que esse é diferente daquele outro? Eu disse: não, porque esse é da ADEF e aquele outro ali. Você precisa de ser identificado como diferente. Nós somos diferentes. Tem regras, tem estatuto, tem lei, tem sim, aleluia. Não é de qualquer maneira, não. Glória a Deus. Esta é a razão. Preservar. Deus levou o seu povo à purificação, irmãos, mas Ele quis preservar o povo. O livro de Levítico foi para isso, para preservar. Primeiro purifica e depois preserva. Porque tem gente, irmãos, que aceitou Jesus, é aquela coisa louca. Primeiro amor. Tudo é Deus, tudo é oração, tudo é busca, tudo é ler Bíblia, tudo, ai Senhor, ai é ler Bíblia, é jejum, é oração. Aí passa o tempo, ele não preservou o que aprendeu no início. Talvez tenha um aí com a cara limpa do seu lado. É forte ou não? Meu querido, Deus quer preservar o seu povo puro, santo. Não é no início não. Pessoas que no início aquele oba-oba, aquela coisa toda. Ah, mas eu fui me decepcionando com pastores. Eu me decepcionei com o irmão, com o diretor dos levitas. Estou decepcionado. Ah, tá, filha. Maravilha. Tem gente, irmão, por aí decepcionado com pessoas. Eu volto a repetir o que eu já disse por diversas vezes. Todas as vezes que você decepciona com pessoas na igreja, é porque você nunca esteve na igreja por causa de Deus. Está na igreja por causa de pessoas. E pessoas vai sempre decepcionar. As pessoas, é pessoa, é humano. Temos que olhar para Deus e começar a seguirmos os nossos passos diante de Deus.
Terceiro subtópico. Vamos correr. Transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. A Moisés cabia também educar os filhos de Israel, a fim de transformá-los num povo santo, adorador e obreiro. Levítico 11:45. Sem a educação proporcionada pelo livro de Levítico, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhes designara por intermédio de Abraão: ser uma bênção a todas as famílias da terra. Olha que coisa maravilhosa. Esta seria a determinação de Deus para o povo de Israel, prometida pelos pais de Israel, a saber, Isaac, Jacó e Abraão, ou seja, Jacó, Isaac e Abraão, Abraão, Isaac e Jacó. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, e Deus disse que através de Abraão iria abençoar todas as famílias da terra. Mas existiam preceitos para isso, e nós temos que ser bênção. A sua família tem que ser bênção para outras famílias. Eu tenho que ser bênção para outras pessoas. Nós temos que ser bênção para outras pessoas. Agora, como que eu serei bênção se eu não fui ainda transformado? E Moisés tinha o dever, mandado por Deus, de educar a Israel, para ser um povo transformado, um povo liberto, um povo diferente. Mas nós já conhecemos, vamos para a síntese do tópico 2. Síntese do tópico 2. As razões principais pelas quais o livro de Levítico foi escrito são: primeiro, purificar Israel das abominações do Egito. Segundo, preservá-lo das iniquidades de Canaã. Terceiro, transformá-lo num povo santo. Muito bem. Então vamos para essa síntese do tópico 2, para encerrarmos. Diga comigo: purificar, preservar, transformar. Vamos lá, só vocês. Purificar, preservar, transformar. Novamente. Purificar, preservar, transformar. Muito bem, purificar, preservar e transformar. É isso que Deus, Ele quer para o seu povo. Ele quer um povo puro. Ele quer um povo preservado. Ele quer um povo transformado. E preservar aqui queridos, é também nós sermos reservados das iniquidades de Canaã, ou seja, das iniquidades do mundo. Essa preservação aqui, quando falamos aqui no número 2, das iniquidades de Canaã, porque Deus já estava prevendo que o povo de Deus, que o seu povo estava indo para Canaã, mas quem morava em Canaã eram os cananeus. Eram os cananeus. Então Deus sabia das iniquidades dos cananeus. Era um povo iníquo. Eram povos idólatras, povos que estavam longe de Deus. Então olha o que Deus vai fazer. Olha a sabedoria de Deus. Deus, Ele no deserto, através desse manual, chamado Manual dos Sacerdotes, Manual do Culto Divino, Ele quer purificar o seu povo. Ele quer preservar o seu povo. Olha, Ele purifica o seu povo e depois Ele quer preservar o seu povo, porque o povo está indo para onde? Está indo para Canaã. O que tem em Canaã? Pessoas iníquas. A iniquidade está lá. Está tudo que não presta lá em Canaã. Os moradores de Canaã são pessoas que o povo de Israel não deve misturar. Então nós observamos que Deus, Ele quer preservar Israel, para quando Israel chegar lá em Canaã,
ele não misturar com aquele povo, não entrar também na iniquidade daquele povo. Então é de fundamental importância sabermos que o Deus que é santo quer uma igreja santa. Um Deus que é santo quer o seu povo santo. O Deus que é santo, ele quer levar o seu povo à santidade. Os céus, para onde nós vamos, é santo. Os anjos que lá habitam com Deus, é santo. A igreja deve ser santa, nós devemos ser santos, para que nós possamos alcançar de Deus. Então, é preciso que sejamos um povo transformados. E quem é transformado é diferente de tudo e de todos. Um povo que está preservado por Deus, guardado por Deus. Guardado através de quê? Preservado através de quê? Eu estou preservado, eu estou guardado, porque eu conheço o manual. O manual diz o quê? Que eu não posso fazer isso, então eu não vou fazer. O manual diz que eu não posso ir aqui, entrar aqui, então eu não vou entrar. O manual está dizendo que eu devo cultuar assim, então é assim que eu tenho que cultuar. O manual está dizendo que eu tenho que adorar assim, então é assim que eu vou adorar. O manual está dizendo que eu devo prestar serviço a Deus dessa forma, então é dessa forma que eu vou prestar serviço a Deus. Então a Bíblia Sagrada, e aprendendo no livro de Levítico, nos leva à santidade, à adoração e o serviço com excelência para Deus. Se coloquem de pé.